A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Estou aqui para mais um vídeo, meus irmãos. E aí, meus irmãos, estavam falando assim da morte do Pedrinho, matador, né? Ontem eu estava falando assim, gravei um vídeo, né? E naquele vídeo eu falava assim, que eu fiquei curioso, né? Para saber se ele tinha morrido firme por Jesus ou se ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Não é, o povo não comentou nada, não quis comentar nada, né? Mas eu vi um vídeo aí do pastor Júlio César dizendo que ele morreu firme, né? Até põe assim no vídeo. Pedrinho Matador foi salvo, né? Isso nos deixa alegre, né? Apesar das opiniões se dividirem, né? Porque até no meio dos cristãos mesmo, tem muitos cristãos que às vezes ficam com dúvida se a pessoa foi salva ou não, depois de tanta barbaridade, né, que ele fez na sua vida, né? Tem pessoas aí se dividem, né, as opiniões. Só que o Evangelho de Cristo não é opinião, né? O Evangelho de Cristo Jesus não é opinião. O que o homem acha ou que deixa de achar para Deus não impera, né? O que impera é o que ele deixou escrito. Isso é o que impera, né? Então o que o homem acha, que o homem pensa, para Deus não impera. O Senhor diz na sua palavra: os caminhos do homem não é o meu caminho, o pensamento do homem não é o meu pensamento, né? Então o Evangelho de Cristo é isso, não é opiniões, que na hora dessa muitas opiniões se fica divididos, né? Fica dividido e muitos dizem não, ele não pode ter sido salvo porque ele aprontou assim, 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 né? E por que a gente vem aqui na plataforma do YouTube ainda tocar nesses assuntos? Para que, para que, né, aqueles que têm dúvida, né? E que fez coisa errada também na vida aí, venha, venha entender que há perdão, né? Venha a entender que há perdão. Não fique em cima do muro, né? Acreditando nas setas que o inimigo joga, porque o inimigo ele é sujo, ele fica jogando seta, né? Você fez isso, você fez aquilo, então não tem mais salvação para você. É assim que o inimigo faz, né? Então a gente ainda vem para aproveitar e ainda, né, bater na mesma tecla de que há salvação para quem faz, né? Para quem matou, né? Só um pecado que você não é perdoado se você blasfemar contra o Espírito Santo. Aí para isso aí não tem mais perdão, né? Mas para os demais, todos eles têm perdão, não é? E aí a gente aproveita, né, numa hora dessa para vir fazer mais vídeo, porque de repente, né, tem uma pessoa que praticou os mesmos atos e que já está sendo vencido pelo inimigo, porque o inimigo ele é sujo. Já está sendo vencido, o inimigo está jogando na mente dele que não há mais jeito, né? Então a gente aqui como conhecedor do Evangelho, não é? Sabendo da nossa transformação, da nossa mudança com Cristo Jesus, a gente vem aqui para tocar na mesma tecla, né? E dizer que não, que a salvação, há jeito para a pessoa que praticou tal pecado, né? E aí, meus irmãos, aí também está a importância de você compartilhar, né? De repente você que pega um vídeo assim, você conhece pessoa que praticou tal atos, né? Você envia para a pessoa, né?
nos ajuda, né, a falar do Evangelho de Cristo e falar para essas pessoas que o Evangelho de Cristo não é a opinião das pessoas, não se divide. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de Cristo. O Senhor deixou escrito que é somente se blasfemar contra o Espírito Santo que não tem mais salvação. Então a gente vem aqui para quê? Para alertar, porque de repente tem pessoas que praticam o mesmo ato, né? E já está sendo vencido pelo inimigo, porque o inimigo é sujo e gosta de vir com isso aí na mente das pessoas. Então a gente vem aqui tocar na mesma tecla. E aí eu vi o vídeo aí do Júlio César dizendo que não, que ele morreu, foi salvo, né? Então isso nos mostra que ele morreu firme, né? Que ele não se afastou dos caminhos do Senhor. E aí é difícil demais entrar isso na cabeça do ser humano, né? De achar que um homem desse pode ter sido salvo, né? Isso não entra na cabeça do ser humano. A pessoa aceitar isso aí, ele tem que ter nascido de novo. Ele tem que ter aceitado a Cristo. E ele tem que ter nascido de novo para ele aceitar isso aí. Se ele não nasceu de novo, ele não pode aceitar isso, né? Ele não pode aceitar de que esse homem possa ter sido salvo depois de ter praticado tanto crimes, né? E aí, meus irmãos, das coisas que a gente vê é que ele também ficava se expondo muito, né? Pedrinho Matador estava se expondo muito nas redes, né, sociais. E isso aí é um perigo, né? Isso aí é um perigo para as coisas que ele fez no ano passado. É um perigo ficar assim, se expondo. Ele deveria ter vigiado mais, né? Não quero dizer com isso que esse foi o que levou a causa da morte, não é? Mas pode também ter sido, né? Porque quem praticou o que ele praticou, ele deveria ficar mais assim, reservado, né? Não se expor tanto. Ele se expôs demais. E aí faltou vigilância da parte dele, né? O inimigo com certeza ficou muito irado, né? Porque era cavalo dele. Pedrinho era cavalo de Satanás. E quando Satanás perde, meus irmãos, perde o seu cavalo, Satanás entra em desespero, fica desesperado. E aí ele fica ali procurando um jeito para matar a pessoa, né? Mas uma coisa que eu estava observando, ele profetizou, né, a morte dele. Profetizou, né, em um vídeo que ele fez aí, falando do primo dele, que o primo dele estava catando latinha, não é? Para vender, para usar, acho que droga, acho que é usar de droga também. E aí ele tem uma hora que ele fala assim, né? A gente não somos nada, se eu tô aqui eu posso morrer amanhã, olha só. E eu não sei quando foi que ele falou isso, se foi no sábado. Eu creio que foi no sábado e morreu no domingo. Então ele profetizou, né, a morte dele. Ele profetizou. E aí o mais importante é que ele morreu com Cristo, né? Segundo o pastor Júlio César, né? Segundo o pastor Júlio César fez um vídeo aí dizendo que ele morreu salvo, né? Então ele morreu firme. Isso é o que é mais importante, né? Agora para a pessoa que é do mundo aí aceitar isso, não aceita de maneira nenhuma. E as pessoas podem até achar assim, por que vocês ficam gravando um vídeo, vocês estão puxando brasa pra sardinha dele, ou o que é? Não é nada disso, né? A gente vem aqui porque a gente é cristão, a gente fala do evangelho, a gente fala do amor de Deus, fala do plano de salvação. Então aqui a gente vem para tocar eu venho aqui para tocar na mesma tecla, porque de repente tem uma pessoa que estava, né, praticando os mesmos atos, né,
E aí a pessoa tá ali já sendo vencido pelo inimigo. O inimigo colocando na mente, não tem mais jeito pra você. Você matou um aqui, você matou outro acolá, então não tem mais jeito, né? Por isso que a gente vem aqui gravar, né? Tocando na mesma tecla. Que eu quero, assim, mostrando na Bíblia Sagrada, né? De que há jeito ainda para aquele que praticou tal atos, né? Só não tem jeito quando você blasfema contra o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Então, através desse vídeo, eu quero assim encorajar alguém, né? Encorajar alguém que pode ter praticado tal atos e que já está quase sendo vencido pelo inimigo, porque o inimigo está dizendo não tem mais jeito para você, porque você praticou tal atos, né? Não é puxando brasa pra sardinha do Pedrinho não, né? O Pedrinho, a gente crê na sua salvação, se arrependeu, não é? No momento que a pessoa se arrepende, então ali há perdão para a pessoa. E aí, meus irmãos, a gente vem aqui, né, para falar assim das maravilhas do nosso Deus. Que tem pessoas que estão precisando, né? Quantas pessoas não estão com dúvidas? Será que ele foi salvo? Muitos estão dizendo que ele não pode ter sido salvo por causa das coisas que ele aprontou, né? E aí a gente, como pessoas que estão no Evangelho, a gente vem aqui, né? Falar das maravilhas de Deus, da sua misericórdia que é infinita, né? A misericórdia de Deus é infinita. Deus salvar um homem assim, não é? Que matou, que ele falou com a sua própria boca que matou 100 pessoas. Deus salvar um homem assim é porque a sua misericórdia é infinita, né? Isso não entra na cabeça de uma pessoa se ele não nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não tem como aceitar um negócio desse. Não entra na mente dele, né? Então, meus irmãos, fica aí mais esse pequeno vídeo, né? Para a sua meditação. Meus irmãos, compartilhem nossos vídeos, né? Compartilhem nossos vídeos, porque tem pessoas que elas estão assim precisando, né? De ouvir as maravilhas de Deus. Amém? Que Deus assim vos abençoe.